Boa noite, pessoal. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite, né, de participar dessa apresentação, dessa quarta nobre. Com muito orgulho que eu venho aqui, e é muito gostoso a gente ter uma oportunidade de conversar com as pessoas que fazem acontecer lá fora, né? Nós, como o senhor presidente falou, nós temos já o início de uma parceria de negócios com o Cresce, mas a ideia é a gente tentar não, a gente expandir isso. Nós contamos com vocês para esse processo. O Banco do Brasil está à disposição para o que vocês precisarem. Estamos montando estruturas lá para atender plenamente não só os nossos clientes, né, que vão comprar mesmo, mas também quem trabalha e quem oferece esse produto, os financiamentos, que oferece os imóveis para esses clientes. Estamos trabalhando lá muito fortemente, porque a gente também, o Banco do Brasil é aquela instituição que, quando entra em determinado segmento do mercado, ele vai entrar para ser grande. Hoje, vocês podem dizer, o Banco do Brasil ainda é pequeno no crédito imobiliário. Realmente é. Nós começamos a atuar tem muito pouco tempo. Mas, quando a gente entra num produto, num processo, que a gente sabe que a gente tem condição de ser grande, a gente entra para ser grande. Esse é o objetivo do banco. Tenho certeza que, contando com a ajuda de vocês, isso vai acontecer, né? Bom, eu estou aqui, vou falar um pouquinho para vocês com relação aí ao crédito imobiliário do Banco do Brasil, essa entrada desse processo do banco, né? Já vamos dar início a isso. O que aconteceu? O Banco do Brasil, até final de 2007, isso, não tinha autorização para operar com o crédito imobiliário. Não sei se vocês sabem. Então, a gente não tinha autorização do Banco Central, nem do Conselho Curador para a gente atuar no crédito imobiliário. Somente a partir de 2007, na verdade, foi em dezembro de 2007, quer dizer, pouco mais de 2 anos, né, que a gente começou a operar com o crédito imobiliário. Nós começamos com um piloto aqui em São Paulo, né, logo no início, em dezembro de 2007, a gente começou a atuar. Naquela época, o Banco do Brasil só tinha autorização para operar com recursos próprios, que a gente chamava de SFI, dentro do Sistema de Financiamento Imobiliário. Não podia usar o fundo de garantia. E aí a gente tinha que usar só para financiar imóveis acima de 350 mil na época, né? Então, foi um aprendizado para a gente. A gente começou assim, e esse piloto começou justamente aqui em São Paulo. E, em junho de 2008, o Banco do Brasil entrou efetivamente no crédito imobiliário, operando, inclusive, com recursos do FGTS. Então, está aqui. A gente começou no SFI aqui em São Paulo, com o piloto aqui em São Paulo mesmo, né, em dezembro, e, a partir de 2008, o banco teve autorização, foi em março de 2008, autorização para trabalhar com recursos de poupança, e, em junho de 2008, operar com recursos do FGTS. Então, só aí é que o banco começou a operar efetivamente. E aí veio aquela questão, né? O Banco do Brasil já entrou sabendo? Não. É difícil para tudo, para todo mundo que lança um produto, todos os bancos, aí não é só o Banco do Brasil, quando a gente lança um produto, dificilmente esse produto já é redondo, já entra redondinho no mercado. Por quê? Porque existe uma certa maturação, um certo aprendizado, tanto em termos de desenvolvimento de tecnologia, quanto com o sistema de formulários, e aí vai, né? Normas, regras. O Banco do Brasil segue todas as normas e regras que são determinadas. Isso aí é uma conduta do banco que a gente preza nesses mais de 200 anos aí que a gente está operando. Então, o que aconteceu? A partir de 2007, lançamos o produto, tínhamos que lançar, aquela era a oportunidade para a gente fazer isso, né? E começamos também a aprender. Hoje, eu posso dizer para vocês, a gente sabe tudo? Ainda não. Não sabemos tudo de crédito imobiliário. Mas hoje nós já temos condição de atender bastante, já aprendemos muito e tenho certeza que vamos ampliar e melhorar mais ainda. O senhor quer perguntar? Eu sou conhecido do Banco do Brasil e a conclusão que eu chego em algumas agências não tem nem gerente da área habitacional. O próprio funcionário do banco que entra lá no site não tem muito interesse, sabe? Eu sinto que o Banco do Brasil tem que partir para treinamento, porque o pessoal é meio... Justamente.
o que acontece com essa relação? Eu posso dizer com confiança de quê? Porque eu trabalho ainda nessa área, inclusive de treinamentos, de expansão dos conhecimentos. Nós temos hoje, no Banco do Brasil, e agora com a observação da nossa Caixa, mais de 100 mil funcionários. Chegar treinamento para mais de 100 mil funcionários não é uma tarefa fácil, principalmente em pouco tempo. Mas isso não é desculpa, não. A gente tem feito, a gente está procurando atender. Eu, particularmente, trabalhei nesse processo e a gente já treinou, no nosso caso, todas as superintendências do Brasil inteiro. Eu já viajei o Brasil todo fazendo treinamentos. Mas, assim, a gente treina algumas pessoas e aí a gente vai expandindo isso aos poucos. Não dá para a gente treinar todo mundo de uma vez. Isso exigiria uma estrutura muito forte, uma estrutura muito grande, um custo excessivo, mas a gente está trabalhando. Inclusive, o projeto agora para o segundo semestre é de expandir os treinamentos do crédito imobiliário dentro do Banco do Brasil. Fator multiplicador. Nós temos um treinamento, coincidentemente, o nome chama-se, sim, multiplicação seriada, que é justamente, a gente treina, tipo, uma pessoa, essa pessoa fica habilitada a expandir esse treinamento para outras pessoas. Então, nós estamos trabalhando isso. Mas, há de convir que chegar para 100 mil funcionários ainda é um processo complicado. Fora isso, nós também estamos trabalhando bem alinhados ao mercado hoje. O que o mercado está fazendo? Ele está atendendo por meio de correspondentes imobiliários, quer dizer, está tirando um pouco aquele cliente de dentro das suas agências. Isso não é só o Banco do Brasil, não. A própria Caixa Econômica está fazendo, vocês devem ter visto aí aquele projeto que a Caixa tem com as lotéricas agora, né, de colocar correspondentes dentro da lotérica, e assim vai. Quer dizer, são modelos de atendimento que a gente procura se alinhar ao mercado e colocar. Então, vamos lá. Depois a gente abre para as perguntas e aí a gente vai expandindo aí. Vamos lá. Bom, então o Banco do Brasil entrou nesse mercado apenas em 2008, mas se vocês forem verificar, olha aqui, o Banco do Brasil já configura no mercado como um player que já está competindo, já tem uma carteira formada, principalmente agora que nós absorvemos aí a nossa Caixa, a carteira de imobiliário da nossa Caixa foi incorporada dentro do Banco do Brasil, e nós já estamos começando a aparecer aqui no cenário do mercado. Qual que é o objetivo do banco? O Banco do Brasil não tem o objetivo de ser uma Caixa Econômica Federal. Nenhuma pretensão, porque não tem condição hoje, assim, ou até em médio e longo prazo, de chegarmos aqui na Caixa. Até porque a atuação da Caixa é um pouco diferente do banco, né? A Caixa atende uma certa gama da população, uma camada da população com relação à renda, programas específicos do governo, e assim vai. Mas o Banco do Brasil vai atuar ajudando a Caixa nesse processo. E o que acontece? A gente tem objetivos aqui de sermos grandes, eu não falei isso no começo, e nós vamos ser grandes. Nós já começamos a aparecer, já estamos com 1,7% do mercado, e a gente quer chegar em 2012 figurando pelo menos entre os 3 melhores bancos, maiores bancos no crédito imobiliário. Mais uma vez falando, a gente conta com vocês para nos ajudar nessa empreitada aí. Bom, o que é o mercado de crédito imobiliário? Financiamento imobiliário, vocês que atuam aí há muito tempo como corretores, vocês devem ter percebido um crescimento do crédito imobiliário a partir desse governo, principalmente a partir da segunda parte desse governo. O mercado imobiliário mesmo, ele começou a ser expandido a partir de 2002. Antes, não se vendia muito imóvel, ou se financiava muito imóvel. Você tinha uma venda, compra e venda, mas muito era de dinheiro, a pessoa já tinha o dinheiro, mas não se tinha aquela cultura de se financiar, principalmente financiar em longo prazo, né? Hoje nós estamos falando de financiamento de 30 anos. Antes, naquela época de hiperinflação, quem que falava que ia fazer um financiamento de 20, 15, 20, 30 anos? Muitos casos, vocês devem ter visto, alguns de vocês viram, muitos casos aconteceram com a antiga Caixa Econômica Federal, naquela época do BNH, onde o saldo devedor, depois que você pagava o financiamento, ele ficava maior do que o que você tinha pago e ficava mais alto do que o valor do próprio imóvel, né? E hoje, com a regulamentação, com as ações que o governo fez, né,
Isso melhorou demais, melhorou muito. O que acontece? Inflação baixa, inflação controlada, aumento da renda. Tudo isso provoca o quê? Uma mudança de cultura. Uma dessas questões que melhoraram bastante foi a questão da cultura de financiamento a longo prazo. Daí, aliado à necessidade também, né, porque nós temos hoje, eu vou mostrar para vocês ali, um déficit imobiliário ainda altíssimo. Então, aliado a todas essas situações, o financiamento imobiliário começou a dar uma alavancada. Para vocês terem uma ideia, existem países aí, exemplo, Estados Unidos, o presidente falou agora há pouco, que os financiamentos imobiliários hoje representam em torno de 50%, 60% do PIB daqueles países. Se a gente for pegar o México, por exemplo, o Chile, que são países que têm uma característica muito parecida com a do Banco do Brasil, com a do Brasil, né? Esses são países que financiam em torno aí de 15% a 17% do seu PIB. O Brasil, hoje, ele não tem 3% de financiamento imobiliário do PIB dele representando. Isso aí só vai dar uma dimensão para vocês do mercado que a gente ainda tem para trabalhar. Eu falo a gente porque nós estamos aqui, o Banco do Brasil, se oferecendo para financiar e vocês para venderem. A gente vê aqui, ó, a partir de 2004, em 2004, foram financiadas 28 mil residências apenas, isso no Brasil inteiro. Tá? Isso só residencial. Tá? No ano de 2009, vejam o salto, já foi para 163 mil imóveis financiados, né? No caso aqui, ó, em abril de 2010, já tínhamos 43% do que foi financiado no ano todo de 2009. Aquela notícia que o presidente deu aqui, realmente dá um impacto, porque ela mal entendida pode dar esse impacto. Mas, por outro lado, tem tido muitas notícias, a gente vê em jornais, revistas, no próprio Bom Dia Brasil mesmo, favoráveis ao crédito imobiliário no Brasil. Se a gente for ver hoje no país inteiro, e aqui eu estava falando para vocês que eu viajei esse país fazendo treinamentos, ainda vou continuar, o Brasil hoje é um verdadeiro canteiro de obras. São Paulo nem se fala, né? A gente vê, depois que a gente entra no mercado, a gente começa a olhar para todo lado, né? Para ver onde tem construção, a gente quer ver, para conhecer. São Paulo é um verdadeiro mercado, é um verdadeiro canteiro de obras. E aí, a gente tem a oportunidade de financiar a pessoa, não para comprar lá da incorporadora. Você pode hoje financiar para comprar do banco. Ele financiar esse imóvel na planta, né? Não é o caso do Banco do Brasil ainda, mas vai ter isso. Financiar na planta, ou então, depois que emitiu o habite, ele ainda está com saldo devedor na construtora, ele pode pegar esse financiamento e quitá-la na construtora e continuar com o financiamento. Então, hoje existem muitas linhas de crédito, muitas possibilidades de financiamento também. Essas são oportunidades que a gente tem que pegar, a gente tem que agarrar. Né? Então, continuando aqui, a evolução do mercado, né? Até novembro de 2009, né, já tinham sido financiados 34 bilhões de reais, gente. Olha esse mercado. Isso só aquisição de residências. Foram 34 bilhões. Você pensa bem quanto de dinheiro que é isso que circulou no mercado o ano passado. Foram 302 mil unidades totais financiadas. Aqui eu já estou falando de unidades residenciais e, inclusive, para a pessoa jurídica, para as construtoras também. Porque existe um mercado muito grande de imóveis que ainda estão em construção e eles são financiados pelo banco também. Mas o que a gente vai ver é que isso aqui, daqui a pouco, vai virar dinheiro lá atrás. Por quê? Porque os imóveis vão ficar prontos e vão ser financiados. Então, o mercado é grande demais, o mercado é muito bom, está muito aquecido e a gente tem que aproveitar essas oportunidades aí. Bom, então, como eu estava falando, isso aqui só para representar a evolução desse mercado. Olha só, a partir de 2002, a gente não financiava praticamente nada. Foram 28 mil residências. Hoje, nós estamos financiando 300 mil. Isso num espaço de 7 anos. E com tendência de crescimento. O mercado imobiliário, a projeção de crescimento do mercado imobiliário é bem acima de qualquer outro produto. Acima de 20%, 30%, 40%. Teve ano que se cresceu mais de 100%. Se vocês verem aqui, por exemplo,
esse ano aqui, de 2005 para 2006, foi praticamente 100% de crescimento. Isso no mercado que a gente está falando, que envolve volumes altos, né? Tickets médios acima de R$100 mil, isso é uma possibilidade de dinheiro, uma possibilidade de negócio que está aí para a gente aproveitar, para a gente correr atrás. E aí eu falo, mais uma vez, dos bancos, aí não só o Banco do Brasil, mas todos os bancos, o Banco do Brasil está nessa também, e também vocês aí, porque vocês é que vendem, vocês é que fazem acontecer. Bom, isso aqui só com recurso de poupança, para vocês verem também, a evolução, olha, o financiamento só com recurso de poupança. De 2002, foram financiados 1 bilhão, isso contando com participação de Caixa Econômica, de todo mundo. Por isso que eu falei para vocês, não existia aquela cultura de financiamento de longo prazo, mas hoje já tem. E hoje, em 2009, foram financiados 34 bilhões de reais. Isso é um volume impressionante, a evolução é impressionante. E, mais uma vez, nós estamos hoje com 3% do nosso PIB só. Imagina quando a gente chegar a 15%, 20%, não estou querendo nem mais. Imagina quanto de volume que é isso, quanto de oportunidade que a gente vai ter de negócio aí. Bom, só para vocês terem uma ideia de como que está sendo hoje o mercado, isso mais atualmente, no primeiro trimestre de 2009, foram financiados 167 milhões de reais. Já no primeiro trimestre, isso aqui no Banco do Brasil, tá? Isso é só o Banco do Brasil. No primeiro trimestre de 2010, já foi financiado 1 bilhão de reais, comparando um trimestre com o outro. Nesse caso aqui é só Banco do Brasil, tá, gente? E aí, olha só, o que é o valor que a gente está falando? Dentro do SFH, que são operações dentro no sistema financeiro da habitação, o ticket médio hoje de financiamento está em 116 mil. Na carteira hipotecária que a gente chama, nós chamamos de carteira hipotecária lá no banco, mas, na verdade, são financiamentos com recursos de poupança. O pessoal fala taxas de mercado, que no mercado se fala assim, taxa de mercado. A gente colocou o nome de carteira hipotecária para a gente poder financiar imóveis acima de 500 mil, com as taxas, com recurso de poupança, com taxas mais baixas. Olha o ticket médio, 300 mil reais. No SFI, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, também para financiamentos acima de 500 mil reais, nós estamos financiando só imóveis comerciais. E aí o ticket médio dele é 135 mil. Agora, no geral, nós estamos falando de cada imóvel, independente do valor do imóvel, os financiamentos estão girando em torno de 122 mil reais. Então, é um ticket médio muito grande. Dentro do Banco do Brasil, a gente fica brincando com relação a um CDC, por exemplo, né? Porque é na mesma linha de crédito, né, que a gente fala, né? Um CDC, quantos CDCs que a gente precisa fazer para fazer um volume de um imóvel? Né? Isso aí é uma questão. CDC é um empréstimo próprio, é o financiamento sem direcionamento, é o crédito direto ao consumidor, que a gente chama. Mais ou menos. Mas é isso. Né? Vocês verem como é que é a disparidade de produto e as possibilidades de negócio. Quer dizer, você precisa fazer, no caso do banco, né, financiar um imóvel e você tem que financiar, talvez, algumas centenas, dezenas, centenas de CDC, empréstimo de valor menor. Ou até mesmo CDC veículo, né, que às vezes o pessoal quer comprar o carro, mas financia pouco, não financia muito. Né? Então, é só para vocês terem uma ideia sobre esse valor. E, fechando essa parte de mercado, a gente só apresenta para vocês esse potencial, mais uma vez, esse potencial de negócio que a gente tem com relação ao déficit imobiliário. No caso aqui de São Paulo, nós ainda temos 9,6% da população de São Paulo, aí é o estado de São Paulo, né, ainda em déficit imobiliário. Nós estamos falando de quê? Quantos milhões de habitantes aí? Só a capital tem 20 milhões, né? 20 milhões. A gente deve 30 milhões de habitantes. Nós estamos falando praticamente quase 3 milhões de residências para serem financiadas aqui em São Paulo. 3 milhões. Se a gente pegar um ticket médio de 100 mil, quanto que vai dar isso? É dinheiro demais. Mais de 3 bilhões, né? Não, 300 bilhões. 100 mil, mais de 300 bilhões, né? 300 bilhões de reais que estão aí. Estão no mercado, estão aí para serem financiados. Aí você vai me perguntar, não, a maioria desse pessoal aqui é população de baixa renda e tal. Realmente é.
Mas, não sei se vocês já sabem, mas o Banco do Brasil também entrou dentro daquele programa que a Caixa está, do Minha Casa Minha Vida. Hoje, só a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil operam dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Nós passamos esse primeiro semestre todo na questão do desenvolvimento do projeto Minha Casa Minha Vida, na contratação de empresas e empreendimentos para poderem ser financiadas, e a gente, agora, nesse segundo semestre, é o segundo semestre de venda. Né? Nós já temos hoje catalogados lá, se não me engano, mais de 80 mil imóveis já prontos para serem vendidos e com uma escala muito grande de procura, né, de empresas querendo financiar os imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e aí depois a gente vai fazer o que a gente chama do desligamento dessas unidades, que é a venda propriamente dita. A média desse valor, quanto é dos imóveis super? Do Minha Casa Minha Vida é um pouco menor. Minha Casa Minha Vida é na faixa aí de entre 40 e 80 mil reais, o ticket médio de financiamento. Oi? Elas estão? Não entendi. Não. Ele está perguntando se as empresas estão demorando para liberar o dinheiro do financiamento. Não, na verdade, é o inverso. As construtoras procuram o banco empresta o dinheiro para a construtora, ela constrói o imóvel e depois o banco financia a venda do imóvel para a pessoa física. É nesse modelo que funciona hoje. Então, o processo é praticamente um processo de financiamento imobiliário normal. O Minha Casa Minha Vida ele vai ter uma facilidade melhor em questão de análise de crédito e análise da documentação, porque é um programa específico do governo. O governo fez algumas concessões com relação a subsídio, inclusive, né? E assim vai. Agora, tem umas limitações de regra. Por exemplo, aqui em São Paulo, os imóveis estão limitados a um valor de 130 mil reais. Em alguns lugares, valores um pouco menores. Então, cada um vai ter que se adaptar à sua regra, mas, no caso do Banco do Brasil, mais um produto que a gente vai oferecer fortemente a partir desse segundo semestre agora. Bom, então, a gente falou do déficit imobiliário, vocês viram o mercado que a gente tem aí para operar dentro do financiamento imobiliário, só que dentro de São Paulo. Né? Se a gente for pegar outros estados, aí, vocês verem que é muito grande. Mas São Paulo, em termos percentuais, que a gente viu, é até uma das menores ainda. Mas se você pegar pelo tamanho da população, acaba sendo muito mais, por exemplo, que algum estado do Nordeste aqui, que, por exemplo, Ceará, que está com 13%, o Amazonas com 18%, porque se você for pegar a população de lá, ela é bem menor do que aqui, em termos de quantidade. Né? Só isso. A nível Brasil, o déficit imobiliário hoje gira em torno de 8 milhões de residências. Tá? É isso que ele perguntou, qual o percentual que está hoje, a quantidade, nós temos a quantidade, tá bom? Bom, gente, Banco do Brasil, então, vamos falar um pouquinho do produto hoje, que é o mais utilizado. Tá? Eu estou falando aí do financiamento imobiliário para a pessoa física mesmo, especificamente. Então, hoje, o Banco do Brasil opera dentro de todas as modalidades de financiamento. Então, dentro do SFI, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, que são recursos próprios do banco, e aí são recursos livres. Você pode financiar o que quiser, imóveis comerciais, imóveis acima de 500 mil reais, porque a lei do Sistema Financeiro da Habitação, do SFH, fala que você só pode financiar imóveis até 500 mil nesse caso. Né? Então, o Banco do Brasil opera dentro do SFI, opera dentro do SFH, com recurso podendo utilizar o fundo de garantia para amortização, liquidação e assim por diante, e também opera com recursos de poupança para financiar imóveis acima de 500 mil, que a gente chama de carteira hipotecária. Bom, dentro dessas linhas, nós temos as diferenciações. Isso aqui, gente, é o que vocês vão poder apresentar para o cliente de vocês. Eu sei que vocês aqui, a grande maioria, né, trabalha com Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica tem uma diversidade muito maior de produtos que o Banco do Brasil tem hoje. Caixa Econômica Federal, só fazendo um paralelo, gente, é o seguinte. Há muitos anos atrás, quando o governo resolveu determinar o sistema de atuação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o que foi feito? O governo virou para a Caixa Econômica, como a Caixa Econômica é totalmente dela,
do governo, né? É 100% do governo, falou, ó, você vai operar no sistema habitacional. Naquela época, com todas as dificuldades que tinha, mas a Caixa foi determinada a trabalhar no sistema operacional. Isso há mais de 40 anos atrás. E o Banco do Brasil ficou para operar com recursos do crédito rural. Então, o pessoal fala, mas a Caixa Econômica é muito grande, o Banco do Brasil é pequeno. É claro. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a Caixa Econômica Federal tem aplicado no crédito rural, conhece de crédito rural, né, perto do Banco do Brasil. Quer dizer, é praticamente nada. É o inverso. Mas isso não quer dizer que a gente está numa concorrência, numa briga com eles, não. Isso quer dizer que nós temos condições de sermos iguais a eles, ou termos produtos para oferecer iguais. Vamos concorrer, vamos trabalhar junto. Por quê? São dois bancos do governo, né? Apesar do Banco do Brasil ser uma entidade de economia mista, ter que dar satisfação lá para os seus acionistas e tudo. Aliás, compraram ações do banco, gente? Hoje foi o último dia para reservar as ações lá, viu? Hã? Eu acredito que sim. Eu, como funcionário, com certeza, eu comprei. Mas, de qualquer forma, nós temos que dar nosso retorno para o acionista, né? Então, a gente tem que atuar um pouquinho diferente mesmo da Caixa Econômica. O lucro do banco hoje, perto do da Caixa, é outra coisa. Mas, de qualquer forma, no caso de financiamento imobiliário, nós queremos trabalhar igual e junto. Hoje, nós ainda estamos pecando em termos de produto, porque nós não temos realmente todos os produtos que a Caixa tem, mas nós vamos chegar lá. Nós estamos criando estrutura para isso, nós estamos criando condições para isso, de treinamento, de tecnologia e tudo que se precisa para ser grande. Bom, então, o financiamento imobiliário hoje, ele é assim, ó, nós estamos trabalhando com aquisição de imóvel residencial, comercial, novo e usado. Tá? O público-alvo são as pessoas físicas, né? E hoje nós estamos trabalhando com o produtor rural também. Vocês podem estar assustados de ver aquele, inclusive, produtor rural. É que teve no começo do crédito imobiliário, a gente não financiava ainda para produtor rural, por conta de metodologia de crédito, uma questão de experiência mesmo que o banco teve com o produtor rural, aí foi se criando uma metodologia específica para poder atender. Hoje, nós já estamos atendendo, isso em todos os estados. Os prazos do financiamento nosso também pode chegar até 360 meses, que hoje é o prazo máximo que as instituições financeiras estão trabalhando. Lembrando que só tem uma limitação, né? A idade da pessoa que está financiando, mais o prazo do financiamento, hoje não pode ultrapassar 80 anos. Na verdade, é 80 anos, 5 meses e 29 dias. Né? Não pode dar 80 anos. Então, tem essa limitação, mas, dentro do possível, se pode financiar até 360 meses. O financiamento pode chegar até 90%. E aqui tem uma questão importante, aqui em São Paulo, principalmente, com essa questão da absorção da nossa Caixa, o Banco do Brasil absorveu a nossa Caixa, vários convênios que a nossa Caixa tinha com servidores públicos, estou falando aí de servidores estaduais e também municipais aqui de São Paulo, nós estamos estendendo algumas condições especiais para esse pessoal, para esse público. Isso vocês podem oferecer. A gente chama de convênios. Nós estamos estendendo os convênios que a Caixa Econômica, que a nossa Caixa tinha, para o banco, para os servidores municipais e estaduais. E aí, esse financiamento pode chegar até 90%, inclusive com uma redução da taxa de juros. Vou mostrar para vocês daqui a pouco as nossas taxas de juros, inclusive as taxas de juros hoje que podem ser feitas utilizadas para funcionários públicos, estaduais e municipais. E o valor máximo de avaliação, no caso do SFH, até 500 mil, a gente já falou, vocês sabem mais que eu, né? E o valor máximo de financiamento dentro dessas outras duas modalidades, a gente financia no máximo até o valor de 5 milhões de reais. Tá? Uma residências no valor de até 5 mil reais. 5 milhões. Bom, nós temos dois diferenciais que a gente gosta de anunciar dentro do nosso produto. Nós temos lá, nós podemos oferecer para o cliente uma carência de até 6 meses para ele começar a pagar o financiamento. Nesse período da carência, ele vai pagar ele deixa de pagar praticamente só o capital, a parcela do capital. Os juros ele tem que pagar, é por lei, né, isso, e o seguro também. Mas a parcela de capital ele deixa de pagar. Isso já dá um alívio para ele durante aqueles 6 meses. Você pega uma parcela de R$1.000, o capital representa em torno de uns R$300.
Se você pegar R$300, é um alívio que você pode ter durante 6 meses. Né? R$300 vezes dá R$1.800. Daria para você comprar uma mobília, alguma coisa, uma televisão, hoje está mais barata, né? De 32, assistir a Copa, e assim vai. Podemos fazer isso. E também temos um diferencial que é muito interessante, esse eu acho bem interessante, que é o que a gente chama de prestação pula. Isso aqui é o seguinte, a gente chama de mês sem pagar também. Isso você pode, o cliente, né, o cliente que for comprar o imóvel, ele pode escolher um mês por ano e ele deixa de pagar a prestação naquele mês. Naquele mês ele só vai pagar, na verdade, se não me engano, a taxa de administração e o seguro. Isso representa, no máximo, 10% do valor da parcela. Então, se você tem, por exemplo, uma parcela de R$1.000, voltando, para ficar mais fácil, né, o cliente, naquele mês escolhido, ele só vai pagar praticamente R$100. Então, dá um alívio para ele. Por exemplo, você pega o mês de janeiro, né? Mês de dezembro, né? Tem festa de fim de ano, apresentada para a criançada e tudo. Chega janeiro, você tem um alívio lá, porque você deixa de pagar a tua prestação naquele mês. É claro que você vai deixar de pagar aquele mês. Aquele valor ele é diluído em 12 meses, no restante, nos 11 meses. Mas essa diluição representa pouquinho, então, acho que compensa, na minha opinião, compensa, é um grande diferencial que a gente tem. E a questão da amortização também é um bom diferencial, porque dentro do Banco do Brasil, a pessoa que quiser pagar uma parcela só, antecipar uma parcela só, pode. A grande maioria dos bancos, eles estipulam valores mínimos de parcela, tipo, muitos pedem para ser no mínimo 10 parcelas, outros 12 parcelas, outros 8 parcelas. No Banco do Brasil, não. Se a pessoa quiser pagar de 2 parcelas de uma vez, por exemplo, ela pode pagar, não tem problema nenhum. Então, eu acho que é um grande diferencial que a gente tem desse mercado aí. Bom, as taxas de juros, né? Isso aqui é uma coisa importante para vocês ficarem sabendo aí. Hoje, a taxa de juros do balcão do Banco do Brasil, se alguém chegar no Banco do Brasil, não tem nenhum convênio, não faz parte de nenhum convênio nem nada. Quando ele vai fazer uma simulação, e aí qualquer funcionário do banco hoje está habilitado a fazer esse atendimento prévio, sim, não é especializado, mas o atendimento prévio, de fazer uma simulação, de verificar para você o valor da parcela que você vai pagar e assim por diante, tranquilo. Outro lugar, gente, que vocês podem anunciar para os clientes de vocês que querem saber onde é que tem a taxa de juros do banco, prazo de financiamento, o que ele pode fazer, nós temos 2 canais interessantes que vocês podem anunciar. Um é a própria internet. No Banco do Brasil, no site do banco, vocês podem fazer as simulações do crédito imobiliário dentro do Banco do Brasil e assim por diante. E também, um canal que eu acho que é muito interessante é através da CABB, que é a nossa Central de Atendimento do Banco do Brasil. Quem ligar na Central de Atendimento do Banco do Brasil hoje tem um atendimento especializado em crédito imobiliário. Tem uma opção lá na Central, que é o... não me lembro o número agora, depois eu lembro. É 4004... 4011. Isso, 4011. Lá nesse telefone tem a opção específica do crédito imobiliário. Você vai ser encaminhado por um atendente do crédito imobiliário, específico, e aí ele vai poder fazer as simulações para vocês, para vocês não, para os clientes de vocês não têm dúvidas, né? Para os clientes de vocês, e assim por diante, tá? Esse é um canal bem interessante. E eu vou falar que é interessante porque eu vim aqui para dar o treinamento para o pessoal da Central de Atendimento. Então, eu sei que eles estão aptos a atender, estão atendendo muito bem, a gente tem recebido alguns feedbacks muito bons lá dos atendimentos da Central de Atendimento. Bom, então vamos falar das nossas taxas de juros, né? Então, a taxa de balcão hoje, o Banco do Brasil trabalha com a menor taxa de 8,90 mais TR, né, para os financiamentos em tabelas decrescentes, que é a tabela SAC, né, prestações decrescentes, e quando é a prestação fixa, a gente trabalha com 12,85. O banco oferece as 2 opções. Isso fica a cargo do cliente, o cliente que pode escolher o que ele quer, prestação fixa ou prestação decrescente, tá? É claro que o mercado hoje opera em mais de 90% nas prestações decrescentes, na tabela SAC, né? E a gente também aconselha que se faça nisso mesmo, tá? Mas o Banco do Brasil tem a opção, às vezes vocês pegam um cliente mais conservador, que querem ter saber quanto que vai pagar todo mêsinho lá direitinho, como se fosse um CDC, né? Aí a gente pode oferecer as prestações fixas para ele.
Então, nós temos aquelas faixas, as faixas de financiamento. Agora, o que eu queria falar para vocês é aqui, a oportunidade está aqui, que são os convênios. Se vocês verem aqui, ó, nós temos meio ponto percentual a menos nos financiamentos para servidores públicos municipais e servidores estaduais. E também de algumas empresas grandes. Tá? A gente tem trabalhado convênios também, por exemplo, com Petrobras, Embraer, Vale do Rio Doce, isso são exemplos, né, de grandes empresas também, que a gente tem convênios com essas empresas. Isso pode ser consultado também no site do banco, pode ser consultado na central de atendimento. Um outro convênio grande que a gente tem, esse vale a pena falar, são os convênios com os servidores públicos federais e os convênios com o judiciário. Então, hoje, praticamente todos os servidores públicos federais no Brasil inteiro são contemplados com essas taxas diferenciadas aqui dos convênios. Tá? E também todo o pessoal do judiciário, você pega, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, o pessoal do judiciário aqui de São Paulo também está contemplado. Então, é um público que a gente está dando uma oportunidade para vocês oferecerem em condições extremamente vantajosas para eles poderem fazer o seu financiamento. Bom, estamos finalizando. Os canais que a gente tem, que a gente acabou de falar uma parte, né, onde vocês podem consultar o Banco do Brasil, consultar as condições de financiamento, nós temos vários canais que a gente pode dar essas opções para vocês. Então, nós temos aqui na internet, na central de atendimento, acabei de falar, e nas próprias agências. Esse é o atendimento praticamente direto que a gente tem. Simulação de propostas, onde você vai poder saber quanto você vai pagar de parcela, os prazos de financiamento, taxa de juros e assim por diante, você pode fazer na internet, nas agências também e também na central de atendimento. A inclusão da SAC. O que é SAC, gente? SAC é a parte de análise de crédito do cliente. Tá? A gente chama de solicitação de análise de crédito. E, nesse momento, a SAC está sendo feita nas agências e também por meio da central de atendimento. Então, isso é o seguinte, o cliente chega no banco e fala, pô, não, eu quero financiar, já escolhi o imóvel, o meu imóvel custa 300 mil e eu quero financiar 200 mil. Ótimo, ótimo, Banco do Brasil, eu quero fazer minha proposta de financiamento. Então, essa SAC é a primeira proposta. Ou a central de atendimento ou a agência imposta esses dados do cliente, né, da pessoa que está querendo comprar. E aí, esses dados vão para a nossa central de crédito, para analisar o crédito deles. Hoje, a nossa central de crédito está dando essa resposta em, no máximo, 2 dias úteis. O retorno da aprovação do crédito dele ou não. Esse retorno você pode saber por meio da sua agência ou por meio também da central de atendimento. Então, você não precisa, por exemplo, ir na agência para saber se o teu crédito para o financiamento imobiliário ele foi aprovado. Você pode ligar na própria central de atendimento, que a gente acabou de falar, e eles têm condição de te dar o retorno, se já foi analisado, se tem retorno ou ainda não. Tá? Só o cliente, né? O corretor não tem esse acesso. No corretor tem esse acesso. Se você pode ligar para a central, por exemplo, né, e informar o CPF do seu cliente. Informando o CPF, eles têm condição de fazer a consulta lá para você. Nós deixamos um pouco aberto por conta disso mesmo. Nem sempre o cliente, às vezes ele deixa por conta de vocês resolver os problemas dele, né? Fala, ó, você vê se o meu crédito está aprovado, você vai pegar minha documentação e aí vai tocar o processo. Né? Normalmente, isso acontece assim. Então, por meio do CPF do cliente, você tem condição de consultar se o crédito dele está aprovado ou não. Tá bom? Bom, gente, então vamos lá. A análise de crédito é feita lá no Banco do Brasil, né? Ela pode ser feita até automática, dependendo da situação, mas aí o resultado é feito lá, é apresentado para vocês, tanto na central quanto lá na agência. Aí a avaliação do imóvel, logo em seguida, aprovado o crédito, vocês apresentam a documentação inicial aí já é startado o processo de avaliação, mais ou menos como funciona da Caixa também, com a diferença que o Banco do Brasil, ele contrata empresas terceirizadas, ele tem que contratar empresas terceirizadas. Oi? Hoje, a taxa de avaliação está em R$ 350, do Banco do Brasil. Não sei da Caixa quanto está. Está 250? Do banco, hoje, ainda está em R$ 350. Mas, por exemplo, quem tem aqueles convênios, o Banco do Brasil isenta da taxa de análise jurídica, que é aquela taxa que a Caixa cobra para a análise da documentação. Hoje, a nossa taxa está em R$ 400. Naquele caso dos convênios, a gente isenta aquela taxa.
Então, já é um custo a menos que a pessoa vai pagar, né? Bom, a análise jurídica é feita lá no Banco do Brasil também, isso aí vocês não precisam preocupar. O deferimento da operação e a assinatura do contrato é feito na agência, como é em todo lugar, né? E a liberação do recurso, também o Banco do Brasil libera o recurso. Hoje o banco faz mais ou menos igual ao da Caixa. Quando entra o processo, foi tudo aprovado, é acreditado numa conta vinculada, uma conta remunerada, não é nem de poupança, é uma conta remunerada, e naquele período, até a liberação efetiva do contrato, aquela conta vai sendo remunerada ao ponto... Vou falar agora. Estava deixando isso para o final, porque eu sabia que todo mundo ia perguntar. Ele perguntou aqui do prazo médio das operações do Banco do Brasil. Isso é um negócio interessante, porque, na verdade, a gente considera lá no Banco do Brasil que esse é o nosso maior desafio, é o prazo da operação, que é o quê? O prazo que se entrega a documentação até a liberação do recurso. Nós estamos trabalhando muito para agilizar mais, melhorar esse processo, desburocratizar. Estamos aprendendo muito, estamos aprendendo com vocês, com os nossos parceiros, com os corretores parceiros da gente. Por quê? Vocês que dão as dicas para a gente. Às vezes, a gente pede uma certa certidão lá qualquer, aí vocês falam, pô, mas o Banco do Brasil é muito burocrático, essa certidão aqui em São Paulo não se pede. Mas no Brasil se pede, às vezes pede em outros estados. Aí o que a gente vai fazer através disso? Nós vamos pesquisar, vamos verificar por que São Paulo não pede, qual a implicação que existe se a gente liberar aquela certa certidão, né? E aí, em vários casos, a gente libera. Não, em alguns casos, a gente tira algumas certidões, porque tem certidões que são tiradas via internet. Essas certidões, tudo bem, a gente pode tirar. Agora, a certidão, por exemplo, uma certidão de objeto e pé, que é o quê? Quando você tem uma ação repersecutória no imóvel tal, você tem que saber em que situação que está aquele imóvel. Aí, a certidão de objeto e pé não tem como o Banco do Brasil tirar, tem que ser a própria pessoa. Então, tem algumas coisas que a gente ainda não faz. De repente, podemos trabalhar essa questão da melhora, né? Hoje, muita gente ainda compara o processo Banco do Brasil com o processo da Caixa. Ainda não dá para comparar, ainda não dá. Daqui a pouco, eu acredito que nós vamos chegar à semelhança, mas igual nunca. Até porque o processo do Banco do Brasil, aquilo que eu falei para vocês, o que a gente quer primar sempre é pela segurança da operação, principalmente, pela transparência e segurança. A gente não quer... gostaria, né? Isso pode acontecer, mas o máximo possível a gente quer evitar de que uma pessoa foi lá, financiou o imóvel e depois, lá na frente, teve um problema e perdeu aquele imóvel por conta de uma ação judicial qualquer que a pessoa tinha e não foi atentado para isso na hora da análise. Então, o rigor, hoje, ainda é importante para a operação do Banco do Brasil. Mas eu vou falar para vocês também. Se a operação estiver ok, imóvel tranquilo, a documentação dos participantes estiver tranquilo, hoje nós estamos conseguindo soltar operações muito rápido. Vai ver agora. Eu estava esperando. Tem que ter um suspense, né, gente? Não é assim, dar de mão beijada também, né? Mas vamos lá. Então, isso aqui, ó. Por que eu deixei para o final? Porque é o seguinte, eu falei para vocês, nós estamos hoje, em 2 anos e pouco, trabalhando no crédito imobiliário. E nós temos outros bancos, eu não estou dizendo Caixa Econômica Federal agora não, tá, gente? Mas nós temos vários bancos, como Bradesco, Itaú, Real, que já estão nesse mercado há muito mais de 10, 15, 20 anos. Tá? O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Ó. No mês passado, isso em maio de 2010, o Banco do Brasil liberou mais de 1.000 operações. Isso aí já é praticamente o mesmo nível dos bancos particulares que estão trabalhando no mercado. Nós temos informações, por exemplo, o Banco Real libera em torno de 1.200 operações, outros bancos 1.000 e poucas operações no mês. Tá? Nós já estamos próximo dele. Isso quer dizer o quê? Que o nosso tempo o nosso tempo de resposta está sendo melhorado. Está sendo melhorado. Dá uma visão para vocês aqui. Ó. A produtividade média por dia, nós estamos operando hoje com mais ou menos 50 contratos por dia. Isso é todo dia, tá, gente? Todo dia sai 50, 60, 70 contratos lá no Banco do Brasil. Isso é regional? Não, Brasil.
Tá? Isso ainda é Brasil. Mas o maior mercado nosso é São Paulo. A nossa maior carteira do financiamento imobiliário hoje é aqui dentro de São Paulo. Então, se você comparar em torno de 30%, 40%, mais ou menos, da carteira está aqui, então está influenciando bastante esse tempo aqui de resposta. Então, é um tempo muito bom. Nós estamos quebrando mês a mês recorde de liberação, recorde de contrato. Tá? E aí, olha o resultado que nós tivemos. Nós tivemos, num mês, 30 operações com até 15 dias já. Isso em maio. Isso está dentro do que o mercado pede. O mercado hoje opera com em torno de 35 dias, de 30 a 35 dias. A nossa expectativa, nós queremos chegar numa média geral de 25 dias. Esse é o desafio nosso. É o grande desafio. Mas nós vamos conseguir. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Mas... Oi? Santander faz com 21 dias corridos. Corridos, né? 15 dias úteis. Isso. Mas é o que eu falei, nós estamos num processo de melhoramento, eu não sei se eu falei agora no início, mas nós estamos hoje lá no Banco do Brasil, só para vocês terem uma ideia, gente, toda a diretoria do banco está voltada para ações de melhoria no crédito imobiliário. Por quê? O maior mercado hoje, até 2 anos atrás, 1 ano atrás, a gente falava mercado de veículos, né? Financiamento de veículos. Hoje, o maior mercado que existe para se trabalhar é o financiamento imobiliário, para financiamento à pessoa física. É o financiamento imobiliário. E o que está acontecendo lá no banco? Nós estamos trabalhando hoje em torno de 70 ações de melhoria nos processos de financiamento imobiliário. Isso vai desde ajuste tecnológico, várias ações de tecnologia, até ações de processo mesmo, de agilização na análise de crédito, agilização na área de documentação, liberação ou não de certidões, ações junto a cartórios, porque nós temos um problema muito sério no Brasil, de cartórios. Tem cartório, por exemplo, que só libera um registro depois de 30 dias. Tem cartórios que não, tem cartórios que já libera. Tem, por exemplo, documentos que só se pede em um determinado estado. Tem documentos que não. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se pede até taxa de incêndio, o cartório pede para poder liberar uma operação de financiamento imobiliário. Taxa de incêndio. Então, aí a gente tem que trabalhar com essas diferenciações que existem no mercado. Nem todos os estados vão ter a mesma metodologia do que outros, mas nós estamos trabalhando para adaptar isso. E eu tenho certeza que, baixando esse final de ano, que nós estamos trabalhando muito fortemente nessas ações de melhoria, a partir de todas implantadas, nós vamos deslanchar e vamos chegar naquele prazo que eu falei de 25 dias, que é o que a gente quer. Bom, olha, 372 operações foram liberadas em até 30 dias. De 1.000 e poucas operações, mais de 30% já estão sendo liberadas com 30 dias. Então, o prazo médio hoje do banco está em 37 dias. Já esteve em 55. Quando nós começamos a operar com crédito imobiliário, o nosso prazo médio era 55 dias, gente. Isso era um desespero, não era só para quem está comprando para vender, não, para nós lá na diretoria. Porque a gente falava, pô, isso aqui é um absurdo. A gente achava um absurdo. Mas, gente, o processo estava indo, estava sendo melhorado, está sendo melhorado, né? Esse processo está sendo melhorado dessa maneira devido ao quê? Informática, valorização várias medidas. Isso, várias ações. São várias ações. A informática é responsável por 60% dessas ações. Tecnologia. Por exemplo, você poder mandar uma documentação digitalizada. Não sei se vocês sabem, mas a gente tinha problema de questão de aceitação de documento digitalizado. Tinha cartórios que não aceitam documento digitalizado ainda, legalmente. Então, tem problemas jurídicos quanto a isso. Então, muitas coisas envolvem até isso. A gente não podia, por exemplo, agilizar um processo sem poder fazer porque a gente não podia fazer a digitalização. A gente podia até, assim, receber o documento digitalizado, só que eu tinha que esperar o documento físico chegar depois para poder dar andamento, porque era o legítimo, que era o real, entendeu? Até a procuração dá problema. Então, nós temos esses critérios aí, que são rígidos, são, mas mais uma vez eu quero reforçar. A segurança da operação, vocês podem ter certeza, comprar um imóvel financiado pelo Banco do Brasil, não vou falar que não vai acontecer, mas a segurança para o comprador e para o vendedor, isso aí. E para vocês também, se for o caso, porque aí vocês vão ter dor de cabeça no futuro, né? Podemos sugerir algumas
Olha, vocês podem entrar em contato com a nossa central de atendimento, tá? Ela, naquele pessoal que é especialista em crédito imobiliário, pode. Você pode procurar a sua agência de relacionamento, se vocês têm conta no Banco do Brasil, também pode fazer isso, tá? E também na própria internet, não, na internet não, na central e na nossa superintendência, que fica sempre à disposição, mas sempre através da agência. Da agência é o melhor canal. Não, na internet vocês têm acesso ao site do Banco do Brasil, www.bb.com.br. Tem lá tudo o que vocês precisam saber sobre o crédito imobiliário e os produtos do banco. Responde, com certeza. Tá? Bom, gente, então, finalizando, nós estamos trabalhando aqui, mais fortemente agora, 3 projetos lá. Nós estamos com o projeto Desligamento. O que é esse projeto de desligamento? Nós podemos financiar os imóveis para as unidades habitacionais que estão sendo finalizadas, estão sendo terminadas de construir. Então, por exemplo, você tem um imóvel que está sendo financiado de uma construtora X. Vamos pegar... a Cury. Essa semana nós tivemos uma palestra lá, pessoal da Gafisa. Aí você pega um financiamento deles. O imóvel está sendo terminado. A Gafisa pode ter usado o dinheiro do banco para financiar aquele imóvel ou não. Nesses 2 casos, nós podemos financiar o comprador final. Tá? Então, o que a gente faz? Vocês, corretores, que têm uma parceria com essas construtoras, apresentam o seu interessado lá para comprar, e aí a gente opera toda a parte de análise de crédito, tudo é feito rápido. Qual que é a vantagem nisso? Que a gente vai conseguir ganhar prazo nisso aí. Nós estamos trabalhando lá, nesse projeto, com 2 conceitos, o conceito de pasta-mãe e o conceito de pasta-filha. O que é a pasta-mãe? Pasta-mãe é a documentação da empresa e a documentação do imóvel. Isso é recolhido uma vez só. Então, você monta um dossiê com todos os imóveis. Vamos dizer, a empresa construiu um imóvel com 100 unidades. Então, você faz uma pasta só para aquelas unidades. Aí, à medida que você for financiando, você só pede a documentação do comprador. Isso aí a gente vai ganhar um tempo enorme com essas operações. E nós sabemos, como tem muita coisa sendo construída, nós vamos ganhar com isso. Então, essa é a essência do projeto Desligamento. Isso vai ser amplamente divulgado pela nossa rede de agências, pela nossa superintendência, né? O projeto Despachante é a utilização de vocês ou de outros despachantes que são credenciados pelo banco, são indicados pelo banco para as pessoas, para poder recolher a documentação e levar no banco. Isso aí você pode procurar a agência também, a sua agência de relacionamento do Banco do Brasil, para se candidatar a ser um despachante do Banco do Brasil. Tem uma remuneração que é negociada e assim vai. Tá? E o projeto correspondente, que, inclusive, já tem um piloto aqui em São Paulo, que são empresas especializadas, né, como em financiamento imobiliário, né, e que vão fazer toda a parte, tanto de prospecção, mas de recolhimento de documentação, encaminhamento do Banco do Brasil e assim por diante. Também são remunerados por isso. Se vocês tiverem ou trabalham com alguma empresa que opera já e tem interesse, procure um Banco do Brasil para se credenciar lá. Só que, no momento, nós estamos, nesse caso aqui, com piloto só. Então, daqui a pouco, depois de fechado o piloto, a previsão é para ter uma análise agora em agosto já, porque já tem o piloto há 60 dias. Em agosto, a gente já tem uma definição aí do... O projeto Despachante já tá funcionando. Você pode procurar a sua agência, que, por meio da superintendência, ela vai poder cadastrá-lo como despachante do Banco do Brasil lá. E aí oferecer, indicar você para o cliente que queira fazer esse papel. Pode ser corretor pessoa física. Pode. Ele é uma indicação do banco para o cliente lá. Tá bom, gente? Bom, gente, olha só, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Tomei um tempo, né? Acho que passou, atenção, né? Não passou, não. Atenção, um minutinho só. Vou pedir um minuto a todos aí.